Primeiro, eu gostaria de ler um salmo com vocês. E este salmo, este versículo, ele é um dos que eu mais busco praticar na vida. Eu acredito que, como eu, você também quer viver o céu aqui na terra. A não ser que você nunca tenha sentido o hálito do inferno, a não ser que você nunca tenha sentido uma tristeza profunda, a não ser que você tenha pecado um dia, não tenha pecado um dia fatalmente, sentido as consequências duras na pele do que o pecado gera, a não ser que você nunca tenha feito escolhas erradas, então você está como eu, quer viver o céu na terra, porque sabe a tristeza que é não vivê-lo. Você sabe a dor de um diagnóstico, você sabe a dor de uma escolha errada, você sabe a dor de uma perda repentina, você entende o poder que o pecado exerce neste mundo e sabe que não gerou coisa boa em você. Então a palavra de Deus vem a nós assim dizendo que a retidão e a justiça são as bases, os alicerces do trono de Deus. Esse versículo ele mexe muito comigo, porque trono é um lugar de autoridade, trono é um lugar de elevação, trono é um lugar de decisão, e não chega diante do trono qualquer pessoa. Primeiro que se nós entendêssemos monarquia, e eu quando falo desse versículo tenho que falar da Inglaterra, que apesar de ser uma monarquia enfraquecida hoje, devido ao pecado, à iniquidade, ainda é uma monarquia forte. Quando a gente vai para a Inglaterra, a gente percebe que tudo gira em torno do reinado. Tudo é o rei, a rainha, a princesa que vai casar, o neto da rainha que nasceu. Nada gira em torno de ninguém a não ser da monarquia. As pessoas estão no metrô cedo, lendo o jornal sobre o que está acontecendo no palácio, sobre a doença da princesa Kate, sobre a traição do príncipe William, sobre a decisão do rei Charles, antigamente da rainha Elizabeth. Eu ainda não voltei lá, depois que ele assumiu. Às vezes que eu fui, a gente foi com ela no reinado, e era assim, praticamente uma idolatria. Salve a rainha. Gente, é tão forte que até você entra na onda. Eu comprei caneta com a coroa da rainha, uma coroa para deixar no quarto da Alice. É muito forte. A monarquia é algo muito forte, porque o trono decide, o trono governa, no trono há decisão. E eu vim aqui nessa manhã porque não vim perder tempo. Eu vim aqui porque a gente precisa decidir nosso destino de 2025. E como profeta do Senhor, eu preciso começar a preparar esse caminho no seu coração e nas suas decisões. Porque se você não tomar decisões corretas, não tem 2025 diferente. Muda o número? Muda o calendário? A vida continua a mesma. A retidão e a justiça são os alicerces do trono de Deus. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Diferente de uma monarquia, como a que eu acabei de dizer, o trono de justiça de Deus não existe pecado. No trono do reino de Deus não tem jeitinho, não tem coisa errada, não tem subterfúgio. No trono de Deus, o que importa é justiça e retidão. Percebam a balança do direito nessa imagem, e entendam que a justiça está na porção da retidão, nenhuma agulha mais, nenhuma agulha menos. E o que é ser reto, pastor? Ser reto é ser correto, mas não correto aos nossos próprios olhos, porque a nossa justiça, a palavra de Deus diz, que ela é como um trapo de imundícia, que é igual a absorvente usado. Trapo de imundícia é o que as mulheres antigamente utilizavam para conter a menstruação, não existia mods. E a palavra de Deus diz que a nossa justiça, quando eu acho que tenho justiça, quando eu pratico aquilo que é correto de acordo com os meus olhos, eu estou praticando iniquidade. Porque por mais que a gente queira fazer o correto, nós nascemos em pecado. Nós carregamos uma cultura familiar errada muitas vezes, de desacordo com a palavra de Deus. Então a justiça só é possível para você e para mim quando nós estamos fundamentados em Jesus.
Então, quando Jesus é o nosso modelo, quando Ele é o nosso exemplo, quando Ele é o nosso caráter, quando Ele é a presença que nós invocamos para viver o dia, quando Ele é a nossa dependência, quando Ele é o nosso começo, o nosso meio, o nosso fim, quando não estamos centrados no nosso próprio umbigo, ao contrário, nós voltamos a nossa atenção para Ele. Nós não podemos viver a vida assim, gente. Não, nós temos que viver a vida assim, ó, com a base do trono de Deus. Deus, o que você pensa disso? Pai, olha, eu não estou afim de fazer isso, eu não estou afim daquilo, mas assim, o que você pensa disso? Me guia nos teus caminhos. Provérbios capítulo 3, endireita as minhas veredas, eu confio em ti os meus planos, por favor, torna eles retos, torna o meu caminho iluminado. Salmo 119, 105, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por mais que eu queira fazer o correto, eu não sei fazer o correto, eu erro toda hora, mas o teu Espírito pode me ensinar a viver de maneira justa, né? Às vezes a gente acha que justiça é aquilo que a gente aprendeu com o pai e com a mãe. Bateu? Se vingue. Mas justiça é o que a gente aprende com Jesus. Bater em você, dê a outra face. Olha que justiças diferentes, não é? Aquela que nós aprendemos aqui no mundo e aquela que nós aprendemos com Deus. Mas pastor, eu sou a pessoa correta, eu gosto de tudo certo. Deixa eu te dizer uma coisa, acho que Alexandre de Moraes pensa que é certo. Fala alguma coisa com vocês? Eu tenho convicção que ele acha que ele está certo. Pois eu não me sinto representado pela assertividade jurídica do Alexandre de Moraes. Você se sente? Tem que tomar cuidado com o que fala, senão o YouTube tira a gente do ar. Mas eu não me sinto representado pela justiça dele. Eu quero a justiça divina. A justiça divina está em Isaías 49, quando o meu direito está colocado diante do Senhor, e Ele que julga retamente, sabe o que dá para cada uma das partes, onde eu não tenho que levar o meu irmão em Cristo para o tribunal, onde eu não preciso prejudicar o outro, para me vingar daquilo que eu fui tolhido ou danado, aquilo que tirou algo de mim. Sabe, irmãos, às vezes perder uma quantia de dinheiro aqui na terra é melhor do que perder o favor do Senhor no céu. Eu me lembro que em 2014, 15, eu tinha 1 ano de casado, 2016, perdão, tinha 2 anos de casado, e a empresa que eu trabalhava estava falindo, e eles estavam mandando as pessoas embora de acordo com o salário, então dos menores aos maiores, por conta de indenização. Eles queriam mandar embora os menores salários, porque precisavam pagar as contas para não tomar processo trabalhista. Então mandaram todo mundo embora e ficaram 5 funcionários, eu era um deles. E a gente trabalhava de graça há mais de 6 meses já sem receber. E eu continuava indo para a empresa, chegando no horário, porque eu tinha uma missão, concluir bem aquilo que eu tinha começado. Eu sabia que aquela empresa ninguém tirava da lama, porque havia muitos princípios errados ali. E Deus não ia atuar de maneira ilegal, porque Deus não trabalha de maneira ilegal, Ele não descumpre princípios. Vocês entendem o que eu estou falando? Não adianta você invocar a bênção do Senhor na desonestidade. Não adianta você invocar a bênção do Senhor quando você faz tudo errado. Então primeiro alinha a vida e depois invoca a bênção do Senhor, porque daí ela vem. A gente alinha a vida e depois invoca a bênção do Senhor, porque Deus não vai quebrar princípio. Oh Deus, abençoa que ele se separe para que eu case com ele. Minha irmã, vai se converter. Você acha que Deus vai ouvir essa oração? Amada, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não quebra princípio para abençoar ninguém. Deus, olha, abençoa que a gente consiga sonegar aquele imposto sem ser pego. Que daí a minha empresa vai dar mais lucro. Pior que eu nem canto, né, para dar uma aliviada, né? Eu não sei nem dançar, né? Pra vocês darem uma risadinha. E aí eu me lembro que eu cheguei na diretoria e disse, olha, eu estou trabalhando há 6 meses, eu vou ter que me disponibilizar para o mercado, porque as reservas que eu tinha para viver, eu não consigo mais tirar para pagar as minhas contas, já faz 6 meses que vocês não acertam o meu salário, eu entendo que vocês estão passando por uma crise, mas eu preciso que vocês me despeçam. Eles me despediram, mas adivinha, não acertaram nenhum dos 6 meses atrasados e nem acertaram as contas que tinham que acertar. E eu fiquei com um mísero salário de desemprego, que não pagava nem o condomínio do prédio que eu morava. Aí eu olhei para aquilo, mas ele era meu irmão em Cristo.
E a palavra de Deus diz que se eu tiver uma causa com um irmão, contra um irmão em Cristo, eu não devo levá-lo ao tribunal, porque isso mostra a minha insuficiência de saber resolver problema entre irmão. Que irmão não processa irmão. Eu olhei para a Tawana e disse: eita, pretinha, eu não vou poder processar o irmão, porque ele é meu irmão em Cristo. Mas ele também não vai me pagar, ele está devendo uns 140 mil para a gente. E aí? E aí até hoje, ele está me devendo 140 mil e eu nunca entrei com um processo contra ele. E você está sabendo disso para saber a casa que você frequenta. Mas eu tenho certeza que o Senhor Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, como diz em Isaías 49, já me deu muito mais do que esses 140 e tantos mil que Ele me deve, porque o meu direito está perante o Senhor e Ele julga retamente, eu não preciso julgar. Eu não vou te falar o que aconteceu com eles, porque senão você vai me chamar de profeta do Velho Testamento, mas pode ter certeza que não é coisa boa. Você não precisa se vingar. Você não precisa disputar causas. Existe um juiz que é reto. Existe um rei que as bases do trono dele são justiça e retidão. Ele só faz o que é certo. Então você só procura imitá-lo. E naquilo que você gostaria de julgar alguém, julgue antes a você mesmo e segue amando e sendo fiel. Amando e sendo fiel. Amando e sendo fiel. Porque depois de um bom tempo fazendo o que é bom e o que é benigno, o Senhor trará recompensa. Se você não desanimar. Mas a gente acha que com Deus e no trono de Deus é fast food. A gente entra na presença dele porque tem Jesus que nos habilita a fazer isso. E a gente chega assim: pai, é o seguinte, a gente quer isso, aquilo, aquilo outro. E a gente acha que vai ser assim. E não é. Porque Deus também é infinito em graça, poder e misericórdia. E da mesma forma como Ele te ama, Ele ama a pessoa com quem você está contra no tribunal. E Ele vai tentar te levar essa pessoa ao arrependimento. Porque antes da bênção, vem o arrependimento. Antes do conserto, vem o arrependimento. Antes do favor, vem o arrependimento. E é por isso que em 2025 só vai entrar do lado da bênção quem antes se arrepender e alinhar a sua vida com o trono de justiça de Deus. Nós não estamos aqui na terra para viver uma vida miserável, medíocre, angustiante, uma vida sem poder espiritual, sem boas notícias, uma vida onde a gente está preso nas nossas amarras emocionais. A gente não está aqui nesse lugar para viver de maneira egoísta, ambiciosa, gananciosa. A gente não entrou aqui nessa missão de 70, 80, talvez 90 anos de vida para a gente viver uma eternidade padecendo no inferno. Neste exato momento, milhões de pessoas morrem sem conhecer Jesus e vivendo um inferno na terra. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus te trouxe aqui na Farol nessa manhã porque Ele quer você parando esse ciclo vicioso. Ele quer transformar a sua vida num ciclo virtuoso. Ele quer ser glorificado através das suas atitudes, mas também Ele quer ser glorificado através dos testemunhos de sobrenaturais, de coisas que só existem no céu e que vão começar a se manifestar na sua vida aqui na terra. Se você tão somente nessa manhã dizer: eu me arrependo da minha justiça, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da minha cultura e eu quero a cultura do céu. Próximo. Que aí a gente começa a entender um pouquinho melhor que essa casa precisa ser colocada em ordem, porque existe uma grande unção de favor e de prosperidade de honra vindo sobre as nossas vidas. Ontem eu fui comprar um presente no shopping, tinha o cupom para preencher, para ser sorteado com um carro. Eu disse: Deus, já que é o ano do favor, se você achar que eu estou precisando de um carro novo, não custa, né? A gente orar quando a gente tem só um número de sorte. Mas sabe, não é só sobre esse favor de sorte que eu estou falando com vocês. É sobre a sorte de ter paz. Nada faltando, nada quebrado, tudo em paz. É também sobre a sorte de dormir sem precisar de um remédio. Porque eu me deito, logo pego no sono, porque só Tu me fazes descansar tranquilo. Eu também falo sobre a sorte de ser respeitado e honrado pela esposa, pelo marido. De ser amado e de amar livremente. Sem precisar alguém forçar a barra para você ser amado. E sem você precisar ser carente, pedinte de algum tipo de amor. Porque em primeiro lugar Deus te ama e você pode amar livremente todas as pessoas.
Por gentileza, o próximo slide. No Salmo 139, 3, tem um outro versículo que eu gosto demais. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. A gente sai daqui no domingo para viver uma jornada essa semana, sim ou não? E nessa jornada a gente vai ter desafios. Só que sabe da boa notícia? Jesus já está lá, antes de você chegar. Aquele que planejou a sua história, desenhou o seu destino, esquadrinha o teu andar, o teu levantar, o teu deitar. Ele conhece a tua jornada e o teu descanso. Ele sabe exatamente o que você precisa para vencer essa semana com um sorriso no rosto e chegar mais empoderado aqui no domingo que vem, cheio da presença dele. Nós não devemos chegar na igreja assim, ó. Ai, estou me arrastando, eu vou porque olha, eu tenho que ir mesmo, viu? Ai, eu não aguento mais. Ai, eu vou acordar amanhã para trabalhar porque, ai, tá difícil, eu não aguento mais. Deixa eu te dizer, esse nunca foi o plano de Deus, nunca foi. O plano de Deus é para que você viva aquela jornada que Ele desenhou, com Ele em primeiro lugar indo à sua frente. Ele desenhou já seu caminho, todos os seus dias foram contados, estão escritos na palma da mão dEle, não tem nada que foge do controle dEle. As coisas boas Ele já planejou, as coisas ruins Ele vai permitir, mas deserto nunca foi habitação, sempre foi passagem para quem é filho e filha de Deus. Ele conhece. Quando algo foge do nosso controle, nós precisamos lembrar que Ele é o dono da jornada, foi Ele que desenhou esse caminho. Então, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Não existem prejuízos para quem está no plano e no propósito de Deus. Celebra, farol. Não existem prejuízos para quem está no plano e no propósito de Deus. Não existem pessoas que possam ir embora se Deus antes não as mandou. Não existem pessoas que possam chegar se o Senhor antes não as atraiu. Não existe nada que foge do controle do dono da jornada, do dono do caminho, do dono da provisão, do dono de todo ouro e toda prata, do rei que assentado no trono está, julgando com justiça e equidade. Nada vai faltar. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Próximo. É impossível escapar dessa jornada. E é importante entender que ela não é nossa. E é também importante corresponder aos estímulos do dono dessa jornada. As nossas áreas de maior vulnerabilidade hoje são as áreas em que a gente está insistindo em fazer uma coisa que Deus não está fazendo. Sabe, Jesus, Ele acordava cedo, ia orar, e saía do tempo dele de oração, começava a realizar milagres naturalmente. Para Ele era normal multiplicar pão, peixe, curar gente hemorrágica, abrir o olho do cego. As pessoas ficavam muito impressionadas com as coisas que Jesus fazia. De repente Jesus um dia disse assim: olha, eu só estou fazendo o que eu vejo meu Pai fazer. Então se no céu tem cura, eu estou curando. Porque hoje de manhã eu estava com Ele disse para mim que eu tenho poder para curar. Eu quero perguntar para você, farol, você tem dedicado a sua primeira hora do dia ao Senhor? Você tem pedido para que Ele revele o que você tem que fazer e o que você tem que deixar de fazer? O que você precisa falar e o que você tem que deixar de falar? As pessoas que você precisa conviver e aquelas que você precisa se afastar? Porque esse é um grande segredo da jornada, corresponder ao que Ele está fazendo. Porque tudo aquilo que se conquista na força do meu braço, eu tenho que manter na força do meu braço. E esse lugar é um lugar muito cansativo. É o lugar onde as pessoas têm burnout. É o lugar onde as pessoas ficam com síndrome de pânico. É o lugar onde elas se sentem responsáveis pela sua própria vida e pela sua própria jornada. Mas deixa eu te dizer, Deus escolheu a sua jornada. Ele é o dono do seu caminho. Você pode relaxar nesse caminho, só precisa corresponder. E aqui eu não estou falando que você precisa ser indisciplinado e ficar deitado eternamente em berço esplêndido, não. Mas a sua atitude não é tomar iniciativa, é corresponder às iniciativas de Deus. Eu só quero corresponder às suas expectativas, Deus. Onde o Senhor está atuando? Eu não vou começar nada, eu vou ouvir sua voz, eu vou seguir a sua palavra. Porque às vezes, a gente fala que Deus está fazendo aquilo que Ele não está fazendo, que a gente está fazendo. E a gente quer que Ele abençoe aquilo que a gente está fazendo. Mas Ele não consegue abençoar aquilo que os seres humanos fazem. Ele consegue abençoar aquilo que Ele planejou na jornada. Fases como essa que a gente está vivendo, nos preparando para o novo ano, são fases cruciais, porque o inimigo quer roubar o nosso destino. Ele quer roubar o nosso propósito.
E se a gente não entender que existe alguém que garantiu o nosso propósito, a nossa história, a gente pode meter os pés pelas mãos, tentando fazer a coisa certa, a gente pode se meter em uma grande enrascada. Ele está nessa jornada. Não existem responsabilidades nossas que não tenham sido antes delegadas por Ele. Eu não preciso achar que sou responsável por fazer aquilo que eu não consigo. Isso é forte, gente. Eu não preciso me achar responsável por fazer aquilo que eu não consigo fazer. Eu não consigo evitar o dia mau, mas eu consigo suportar o dia mau com Ele. Eu não consigo começar um próprio projeto, mas eu consigo corresponder ao projeto que Ele está fazendo na minha vida. Eu não consigo gerar riquezas, mas eu posso trabalhar no lugar que Ele me colocou. Eu não consigo trazer paz ao ambiente, mas eu posso orar para que a paz entre no ambiente. Eu não consigo construir uma igreja. Quando eu olho para trás, eu vejo vocês, já uma grande plateia. 3 anos atrás, nós éramos 20 e tantos. Deixa eu te dizer uma coisa. Estava vindo para a igreja, eu falei isso para a Taona, eu falei, Pretinha, o único capaz de fazer a igreja é Jesus. Homem nenhum tem essa capacidade de ajuntar pessoas tão diferentes, de diversas classes sociais, de diversas histórias de vida e cultura familiar. É Ele quem edifica a igreja. E Ele traz quem Ele tem que trazer. E Ele põe quem Ele tem que colocar. E Ele aumenta aquilo que Ele precisa aumentar. Na sua vida não vai ser diferente. Entenda que foi Ele quem construiu a sua história. Ele vai colocar quem Ele tem que colocar. Ele vai ter que tirar o que Ele vai ter que tirar. E você vai ter que aprender no processo a conviver com Ele mandando e você obedecendo. Pastor, eu não consigo entender. Isso é muito substrato. Não é, não. Você vai ver amanhã quando uma porta se fechar. Você vai lembrar do que eu estou falando. A porta se fechou? Foi Ele. Porque na vida de um crente só tem propósito ou tem livramento. Foi Ele que te livrou de alguma coisa que você não está entendendo. Mas eu queria, mas você não está entendendo. Você não sabe o futuro. Você não tem capacidade de saber o futuro. Ele sabe. Ele está te livrando. Fique esperto que Ele vai abrir outra. Porque Ele não tem pensamentos maus a nosso respeito. A gente lida com algumas pessoas durante a semana, com muitas pessoas durante o final de semana. E é nítido a gente perceber como pastores quando as pessoas estão nos lendo a partir da lógica delas. Elas estão nos lendo a partir dos pensamentos delas. Porque é assim que nós fazemos. Nós julgamos o outro a partir das nossas próprias experiências. Mas nós deveríamos hoje, nessa manhã, colocar o prumo da palavra de Deus e começar a julgar os outros a partir da palavra de Deus e não das nossas próprias intenções, das nossas próprias motivações ou das nossas próprias histórias. Porque nós podemos cair em grandes erros julgando pessoas a partir das nossas próprias convicções. A palavra de Deus nos ensina, próximo, por gentileza, que nessa estação que nós estamos vivendo, mais importante do que a gente refletir sobre os êxitos e os fracassos, e talvez seja isso que você esteja fazendo, você está pensando nos lugares que você avançou esse ano e os lugares que você retrocedeu. Você está lembrando das suas metas e dos seus propósitos de oração, e nada contra tê-los, nós temos que ter, nós vamos fazê-los para esse próximo ano, aleluia, glória a Deus, vamos nos preparar para isso. Eu, por exemplo, ano passado tive uma meta, e graças a Deus consegui cumprir a minha meta, e a minha meta era a cada mês dar uma oferta maior do que no mês anterior. Não faltaram oportunidades aqui na Farol e eu consegui alcançar a minha meta. Esse ano eu estou com outras metas nesse sentido de generosidade, mas eu também estou com metas familiares. Eu tinha metas o ano passado que foram cumpridas para a honra e glória do Senhor, mas outras que eu não consegui, que eu vou precisar repetir. Eu tinha questões a respeito do profissional, coisas que eu atingi, coisas que eu não consegui atingir. E é normal a gente nesse período começar a colocar numa balança, e eu quero convidar você a lembrar de duas coisas. Primeiro, que nos propósitos de Deus não tem plano de deserto. Deserto não é lugar onde Deus planejou você ficar. Deserto é lugar de passagem. Abrace o deserto que você está passando e passa logo. Para de idolatrar as dores que estão gerando esse deserto. Para de idolatrar as pessoas que estão te ajudando nesse deserto. Esse deserto não é lugar de idolatrar ninguém a não ser o Deus Todo-Poderoso. E o povo de Israel já nos ensinou isso, que quando eles não estavam adorando a Deus, eles inventaram um ídolo para fazer.
Enquanto eles não estavam passando, eles estavam murmurando, reclamando, eles estavam girando em círculo, eles estavam brigando entre eles, eles estavam de alguma maneira criando divisão, e ninguém vai avançar com divisão, ninguém vai avançar com idolatria a pessoas, ninguém vai avançar com idolatria a sua própria dor. O deserto nunca foi um lugar da sua habitação. Você é filho e filha de Deus. É lógico que, como um bom pai, Ele vai permitir que desertos aconteçam, porque desertos são muito didáticos. Desertos são escolas maravilhosas. E desertos tem mais. Desertos são agendas dele com a gente, porque às vezes a gente está muito ocupado sem poder ter agenda, e o deserto não tira a gente do outro lugar, não tem para onde ir. Ou eu peço para Ele misericórdia e água, ou eu morro de sede. Ou eu peço para Ele que me oriente o caminho, ou eu fico no deserto para sempre. Mas o deserto não é a sua habitação. Nos propósitos de Deus não tem plano de deserto. E mais importante do que você refletir nos seus êxitos ou nas suas falhas dessa estação, é importante você olhar para Ele. É importante você virar a sua vista para Ele nessa semana. É importante você fazer um voto com Ele de jejum e oração para vencer essa guerra emocional. É importante você participar do matutino com a gente aqui de manhã. Não porque, sabe gente, não porque Deus só atende oração que é feita na igreja, não é isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, Ele vê teu esforço, a tua logística, a tua agenda sendo remodelada para Ele, para ouvir a voz dEle, para buscar a presença dEle no átrio dEle, e isso faz muita diferença para o seu próximo ano. Mais importante do que querer a árvore de Natal da sua casa e nada contra você ter, é importante você querer entender qual é o próximo passo da sua vida, e Ele vai te revelar à medida que você buscar. Jejum, oração, declaração da palavra. Jejum, oração, declaração da palavra. Jejum, oração, declaração da palavra. Comunhão com os irmãos. Para mim também vai ser caótico ter que refazer minha agenda. Meus filhos vão para a escola de manhã, eu vou ter que acordar ainda mais cedo para fazer exercício e meditar. Eu vou ter que acordar, faz parte. Mas tudo isso, a gente quando está disposto a viver o plano e o propósito de Deus, a gente abraça. Porque quando a gente quer, a gente faz. Mas quem só tem desculpa para dar. Próximo. O povo de Israel viveu muito tempo no deserto. E eu pergunto para você, quem Deus escolheu para libertar o povo do deserto? Você conseguiu, Vitor? Inteligência artificial? Boa. Põe aí para gente. O nome de Josué significa Deus é salvação. Até o chat GPT já sabe. Está na hora da gente estudar. Preste bem atenção. Essa voz que vem do além está mostrando por que Deus escolheu um jovem chamado Josué para tirar o povo daquela situação de deserto. Sabe, às vezes a gente olha pessoas mais jovens com desprezo. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Hoje em dia a gente nem sabe quem é jovem e quem é velho, de tanto procedimento estético que existe. Mas a parte importante disso é a gente saber o seguinte: que a gente não pode menosprezar as pessoas mais jovens, porque elas têm muito o que nos ensinar. Jeremias, ele estava se colocando diante de Deus num dilema. Ele disse assim: olha Deus, eu sou muito jovem, eu não sei pregar. Aí Deus diz assim para ele: eu vou colocar as palavras na sua boca, fica tranquilo. Às vezes a gente está respeitando, com todo respeito, assim, os quatrocentões, e perdendo de ouvir o vinho e a unção nova. Sabe por quê? Porque a gente está mais apoiado na experiência humana do que na experiência divina. Porque às vezes a gente confia mais em prova social do que em prova espiritual. Porque às vezes a gente respeita mais aquilo que a gente pode ver do que o lugar no secreto.
Então, enfrentamos um pouco desse desafio no começo do nosso chamado à frente da igreja. Primeiro porque nós dois éramos pastores auxiliares. Nunca tivemos à frente de uma igreja. Pregávamos em tudo quanto é canto, fazíamos trabalhos sociais, trabalhos evangelísticos, mas nunca estávamos à frente da igreja. E algumas pessoas menosprezavam a sabedoria que Deus derramava. E eu um dia disse para ela, não menospreze o que Deus está colocando no seu coração, porque a solução é a chave para muita gente. Sabe de uma coisa? Josué ele não ficou assim, pedindo respeito do povo, não. Por que Deus escolheu Josué? E aí eu pus no chat GPT. Estou ficando moderno. E eu perguntei, Deus, por que você escolheu Josué? O chat já sabe, né? E aí ele respondeu para mim assim, 3 coisas que a maioria das pessoas respondem quando a gente pergunta, por que Deus escolheu a Josué? Lê, tá na tela. Coragem, liderança e visão. Mas não é isso que eu vou enaltecer para vocês nessa manhã, porque isso o chat já sabe, é só você colocar no Google, não precisa vir na Farol. Coragem, é lógico, seja forte e corajoso. Deus está falando para ele, seja corajoso. Agora, pedir coragem para um jovem não é tão difícil. Ele tem que ter coragem ou ele não vai viver nada na vida. O jovem tem que arriscar. O jovem tem que ter coragem. Então eu não vejo essa como uma característica determinante pela escolha de Deus. Deus não escolheu Josué pela coragem. Deus mandou ele ser corajoso porque talvez ele era medroso, um jovem medroso. Mas Deus não escolheu ele porque ele era corajoso. Porque aquilo que você tem que falar muito para um filho é aquilo que ele está falhando, sim ou não? Arruma seu quarto. Faz tarefa de casa. Respeita a rotina. É porque ele não está respeitando a rotina, não está arrumando o quarto, não está fazendo tarefa de casa. Então Deus fala assim para Josué, seja forte e corajoso, meu brother. Você é o líder. Estou te escolhendo como líder desse povo. Eu pergunto para você, como é que as pessoas viam Josué? Será que as pessoas viam Josué como um líder de verdade? Você o vê como um líder? Porque você lê a história do final para o começo. As pessoas que estão vivendo a história estão vendo um jovem inexperiente, cujos pais já tinham falecido, e a maioria das pessoas que começaram com ele no deserto já tinham morrido. Porque quando eles desobedeceram a Deus, Deus prometeu que eles não entrariam na terra prometida, nem mesmo Moisés entrou na terra prometida. Então ninguém da geração de Josué entrou na terra prometida. Eles não viam Josué como um líder, desculpa. A visão de Josué, visão é muito relativo. Você pode olhar para a minha visão e falar assim, nossa, esse pastor tem visão, hein? Você julga a visão como? Não é pelos frutos? Você não julga a visão quando eu cheguei aqui. Não, esse pastor é visionário. Você julga loucura. Você não julga a visão por aquilo que ainda não aconteceu. Você julga a visão pelos frutos daquilo que já aconteceu. A gente julga que alguém é visionário pelas escolhas que essa pessoa fez e que deram bons frutos. Agora, Josué está diante de um desafio. Será que as pessoas veem ele como visionário? Acho que não. Você já passou por isso? Alguém desacreditando da visão que você tem porque não sabe ainda aquilo que Deus te revelou? Faz parte, mas seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajosa, não temas nem te amedrontes. O que Deus está fazendo é algo bom. Se você está conectado com Ele, ouviu a voz dEle, vá, faça, arrisque. Próximo. Mas tem 3 características que Josué tinha que quase ninguém vê, mas Deus, o Senhor me revelou nessa manhã. A primeira delas é um caráter benigno. Eu julgo o caráter benigno de Josué colocando Deus no centro e não outros deuses. Josué estava presente no episódio onde todos decidiram adorar outro Deus e não tiveram a paciência e a confiança de esperar por Moisés. Vocês se lembram desse episódio? Moisés vai buscar a Deus. Você que não é crente, vou te contar essa história rapidinho. Moisés vai buscar a Deus porque ele precisava de direção, de como liderar aquele povo rumo à terra prometida. Só que ele fica muito tempo na presença de Deus, igual quando a gente fica muito tempo no louvor e esquece que tem relógio, que o povo tem almoço, essas coisas, normal. Ele estava na presença de Deus, a presença de Deus é viciante. Ele ficou 40 dias na presença de Deus e se esqueceu do que estava acontecendo lá embaixo, porque quando a gente está de fato na presença de Deus, a gente esquece todas as outras coisas. Ele se esqueceu. E aí o povo que precisa sempre de um subterfúgio, de uma coisa para tocar, de um resultado prático, de alguma coisa, de uma prova social, então ele não vai descer mais, eu acho que Deus o arrebatou, ou ele desamparou a gente, Deus deu o caminho para ele sozinho, não é o que a gente pensa do líder? Deus deu o caminho para ele sozinho, ele já foi, ele está nem aí com a gente.
Mas no fundo, Moisés só estava na presença de Deus. E Josué e Caleb foram únicos que confiaram em Moisés e em Deus e esperaram. Porque eles estavam naquela tuia de gente, mas eles não adoraram aqueles deuses. Porque Deus diz que quem tivesse feito aquilo não entraria na terra prometida. Significa que todos ficaram no meio do deserto. Viveram mais um pouco, padeceram mais um pouco, camelaram mais um pouco, mas morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Contudo, Josué e Caleb estavam aptos a entrar na terra prometida, porque o caráter deles era benigno. Eles olhavam para Deus e não para si. Eles ouviam a Deus e não o povo. Uma pessoa benigna, ela só pode ser julgada pelo caráter que ela tem de Deus. Ninguém é bom, minha gente. Bem que eu quero fazer, eu não faço, mal eu faço toda hora. Se tem alguma coisa boa em mim, é Deus. Não julgue que é você, querido, com todo respeito. É Deus. Ah, você foi bondoso com alguém, é Deus. Ah, você foi caridoso com alguém, Deus em você. Ah, você foi um bom pai, um bom padrão de pai, Deus em você. Ah, você é uma boa esposa, uma boa mulher, Deus em você. Ah, você é um bom profissional, é Deus que colocou características em você para ser excelente, um bom profissional. Não tem bom, bom é Deus. Farol, não tem bom, bom é Deus. Eu sei que isso mata a meritocracia da nossa cultura campineira. Eu sei que isso mata o legalismo daquele que vai e faz tudo certinho. Mas não tem nada bom em nós. Bom é Deus. E só pode ter um caráter benigno quem está alicerçado e fundamentado no caráter de Deus. Porque uma hora você vai passar por um teste. Uma hora o líder vai sumir e você vai precisar se manter benigno e fiel. Uma hora Deus não vai fazer, a sarça não vai arder, a figueira não vai florescer e você vai precisar se manter constante na presença dele. Tem uma hora que a notícia ruim vai chegar, tem alguma hora que alguém vai lhe trair, uma notícia difícil vai chegar, mas você só tem caráter benigno se deixa de olhar para si e olha para Deus. Deus é bom. E a bondade dele dura para sempre. Ele também tinha um caráter fiel, ele era íntegro, incapaz de trair a Deus e a Moisés. Incapaz. Eu vejo esse caráter fiel em Davi também, né? Saul fazendo de tudo para matar Davi. E Davi fugindo. Não queria morrer, mas também não queria lutar contra aquele que Deus tinha ungido. Fugindo. As pessoas suportam muito pouco hoje em dia, perto do que Davi suportou, na verdade. As pessoas por muito menos dão um 38 na cara do outro e mata, deleta, bloqueia, esquece a história. Não. Davi estava lá sendo perseguido, se escondendo, para manter-se fiel a Deus e fiel a Saul, que Deus já tinha removido a unção dele, mas ainda estava como rei de Israel. Mas no dia que Davi tem a oportunidade de matar a Saul, ele deixa bem claro que ele jamais tocaria no ungido do Senhor. Cuidado, meus irmãos e irmãs que querem entrar no favor do Senhor. Nós não podemos tocar nos ungidos do Senhor. Ah, mas esse é falso profeta. Deixa Deus julgar quem é falso e quem é verdadeiro. Fica na sua e fecha a sua boca. Você não quer atrair maldição para a sua vida. Ah, mas não é possível que uma pessoa seja boa fazendo isso. Não é possível que um líder seja bom fazendo isso. Deixa eu te dizer uma coisa, não compete a você julgar. Guarda a tua língua do mal. Você quer viver dias felizes na terra? Guarda a tua língua do mal e o teu falar de falar contra alguém. Fica quietinho, de boa. E não consegue ficar? Lê o livro da Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande. Fecha a boca, não fala do chefe, não fala do líder, não fala do pai, não fala da mãe, não fala do pastor. Mas você não sabe a minha história? Não fala. Estou te pedindo, não fala. Sabe por quê? Porque um caráter fiel não toca em nem quem Deus já tirou a unção. Josué e Caleb tiveram capacidade de não tocar em Moisés. Vocês percebem isso? Olha, quando chega gente aqui falando mal de outra igreja, falando mal de outro pastor, eu já sei que vai falar mal de mim um dia. Eu já sei que vai. Porque o caráter da pessoa não é fiel, não é benigno. Sabe, todo mundo tem seus processos e ninguém é obrigado a ficar no mesmo lugar a vida inteira. Eu falo isso com muita liberdade. E deixa eu te dizer uma coisa. Tenha caráter. Tenha caráter. Porque o seu caráter é a sua vida. Tenha caráter, porque Deus se agrada de caráter.
Eu provo para você que o favor de Deus em 2025 virá mediante caráteres aprovados. Mas também o juízo virá sobre os desaprovados. E isso não é uma palavra mal, é uma palavra coerente só. Porque Deus recompensa o bem e também o mal. O caráter de honra de Josué, ele entendia que havia um pacto geracional. Josué entendia que havia um pacto geracional. Que aquilo que ele estava fazendo não era sobre ele, era sobre as próximas gerações. Josué, ele não estava muito preocupado se ele ia ganhar a terra prometida, mas ele queria construir um caminho para que os filhos dele tivessem a terra prometida. Irmãos e irmãs, deixa eu dizer uma coisa, eu não estou preocupado em construir um caminho para mim na igreja. Eu nasci crente, eu fui batizado com o Espírito Santo sozinho, achando que eu estava endemoniado aos 12 anos. Eu recebi 2 experiências com Deus que eu nunca tive na vida, mas eu não estou preocupado comigo. Eu já entrei no lugar santo, eu conheço a Deus, Ele já provou as graças e misericórdias dEle, mas existe uma geração que ainda não conhece a Deus. E é por isso que nós fazemos a Farol. Existe uma geração que ainda precisa ter fé que Deus existe, porque está decepcionado. Existe uma geração que não pode apostatar da fé e precisa ajudar o caminho da preparação dos santos. Existe uma geração, não é sobre mim, não é sobre meu lucro, não é sobre meu prejuízo, não é sobre se eu vou morrer ou se eu vou viver, é sobre uma geração. Existe um pacto geracional no coração de Josué. Ele não queria só entrar na terra prometida, ele já tinha passado a maior parte da vida dele no deserto. Para ele pouco se lixava, ele não estava nem aí, mas ele disse o quê? Eu tenho honra para com Deus e a promessa dele. Eu não vou viver para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, Farol, em nome de Jesus, 2025 nós não vamos viver para nós. Nós vamos viver para preparar o caminho para Jesus. Nós vamos viver para evangelizar o pessoal do nosso trabalho. Nós vamos viver para falar de Jesus para os vizinhos. Nós vamos viver para abrir fés. Nós vamos viver para trabalhar em conferências. Nós vamos viver para receber os profetas com honra. Nós vamos viver, não é para agradar a gente. Olha, não me cumprimentou. Olha, eu não vou mais participar do voluntariado porque não me cumprimentou. Minha gente, a igreja está crescendo cada dia mais, está cada dia mais difícil cumprimentar todo mundo. Não é nada contra você, só é muita gente. Sai dessa noia da infância emocional, essa coisa da carência. Tem um propósito maior, ele é geracional, são os nossos filhos, são os nossos netos, são as nossas crianças, eles vão preparar o caminho para Jesus. Eu estava orando desde ontem eu estava orando por esse culto nessa manhã, eu falei, Deus, o que é que o Senhor está fazendo? E Ele disse assim, eu estou preparando uma geração para a volta do meu filho, eu preciso de pessoas de caráter, posicionadas. Eu até debati com Deus, eu queria tanto pregar uma palavra evangelística hoje. Eu queria tanto pregar uma palavra animada, sabe? E o Senhor me vem assim para colocar bases. Ele assim, é porque a Taúna é mãe, mas você é pai. Tem que colocar a igreja no destino que ela precisa chegar. Porque você só vai ficar na presença de Deus e cumprir o propósito de Deus se não lhe faltar uma direção profética de Deus sobre a sua vida. Porque não basta apacentar as tuas emoções, a gente precisa apacentar o Espírito e conduzi-lo à eternidade. E mais do que conduzir o seu Espírito à eternidade, nós precisamos preparar o caminho para que outros sejam conduzidos a este caminho de eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu ouvi um pastor a semana passada, ele disse assim, no dia em que eu fui para o Canadá e Deus me tocou profundamente, eu tive uma visão aberta de todos os dias, milhares e milhares de pessoas indo para o inferno. E a minha igreja na época tinha 300 pessoas. Eu era um pastor há 20 anos da mesma igreja com 300 pessoas. E Deus olhou para mim e disse assim, a sua igreja poderia ter 300 mil pessoas. 270 mil não estariam indo para o inferno. Mas nessa manhã eu faço um pacto e uma aliança com o Senhor. Porque 2025 será um ano de grande arrependimento, salvação, avivamento e favor. Eu digo, Deus, eu não vou perder mais tempo com doenças emocionais. Eu vou dedicar o meu tempo aos propósitos espirituais. Eu vou preparar o caminho para os milhares e milhares e milhares que chegarão a conhecer o Senhor através dessa casa. Eu vou preparar o caminho, Deus, porque eles não vão para o inferno. Tem um monte de gente incrédula nessa cidade que não vai para o inferno por causa da Farol, Deus. Tem um monte de gente que está apostatando da fé, porque já foi
tão decepcionado que se esqueceu que é o Senhor o dono da igreja. Deus, e eu vou preparar esse caminho para que eles venham para Jesus. Deus, eu vou me dispor ao Senhor. Minha vida está no teu altar, a minha família está no teu altar, os bens que o Senhor me confiou estão no teu altar. Tudo que o Senhor quiser eu tenho para te dar. Aquilo que o Senhor me deu é teu. Então usa-me para a tua glória, porque existe uma geração que não vai mais padecer nas drogas, na angústia, na depressão, na síndrome do pânico, não vai mais se separar à toa, não vai mais deixar a família no meio do caminho. Nós estamos preparando o caminho para o Messias, sem tempo para frescuras emocionais, com bastante dedicação e foco para o propósito de Deus, sem tempo para mimimi gospel, mas com bastante dedicação a louvores e honra que dão a Deus, sem tempo para julgar o outro, mas com bastante tempo de autoanálise para ver onde eu posso melhorar. Aleluia! Você entendeu, meu irmão? Que você está numa jornada, mas que você não escolheu estar nessa jornada. Alguém escolheu aqui nascer? Deus escolheu essa jornada. Ele está na jornada. Ele não vai te deixar no caminho. Eu tenho vontade de profetizar quando o Espírito se manifesta assim. Eu posso. Ele está no caminho. Ele preparou o caminho. Ei, abra mão dessas dores. Abra mão dessa carência. Abra mão dessa rejeição. Existe uma galera que precisa chegar. Ei, quinta-feira vai ter café com Deus Pai aqui. 1000 pessoas vão estar aqui para receber da presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que você gosta de 1000 pessoas? Não, eu gosto de 1 milhão de pessoas. Eu estou na unção de Reinhard Bonnke. Eu não quero 300, eu quero 300 mil. Me dá uma nação inteira, Jesus. Eu não quero 1000, eu quero o dízimo dessa cidade. Pelo menos 100 mil crentes aqui nessa casa, Pai. Eu não quero apenas cuidar das dores de alguém. Eu quero levar esse alguém a entender que além da eternidade, ela vai viver o céu aqui na terra, porque o caráter dela vai ser alinhado e o favor do Senhor vai chegar sobre essa vida. Hoje é dia de colocar a casa em ordem para 2025, Farol. É mais importante do que você mensurar onde você errou, acertou esse ano. É mais importante você começar a pensar onde o Senhor vai me conduzir em 2025. E então, seja fiel, seja benigno, seja honroso. Seja fiel, seja benigno, seja honroso. Fiel, benigno, honroso. Fiel, ele se mantém íntegro. O benigno está olhando para Deus e não para si. Porque quando a gente olha para a gente não se torna benigno. Porque a gente tem que pagar o mal que nos fizeram. Não, olha para Deus. Eu não sei seu nome não, irmã. Talvez você entrou aqui pela primeira vez hoje. Está do lado da Gia aí, do lado... Você que está de braço cruzado assim. Deixa eu dizer uma coisa. Seja benigna, olha para Deus. O mal que te fizeram, fizeram para si. Não fizeram para você. Porque você é a filhinha do papai. A filhinha do papai. Eu sou uma ovelha com vocês aqui, com Jesus. Mas eu sou um leão se tocar na minha lice. Experimenta. Deus está dizendo assim, eu sou o leão da tribo de Judá. Tocou na minha filhinha, vai ter recompensa. Cara, é tão simples. É tão simples. Essa manhã, eu quero te convidar a fazer um compromisso com Deus de colocar a sua casa em ordem. Eu vou animar vocês no dia 31. A palavra de 2025 é maravilhosa. É tanta bênção, é tanta coisa boa. Mas antes, a gente precisa preparar a nossa casa. Nós estamos reunidos, a casa está sendo preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Vamos ficar de pé na presença dele. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Você está sentindo a presença dele aí? Eu estou sentindo que ele está no nosso meio nos alinhando. Está sentindo aí? Seja benigno, seja fiel, seja honroso. Seja benigno, seja fiel, seja honroso. A jornada não é sua, é dele. Prepara essa casa, alinha seu coração. Julgue a você mesmo. Nós estamos reunidos. A casa está preparada.
me batiza com fogo, reacende a chama em mim, me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Batiza com fogo, reacende a chama em mim, me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Será que nessa manhã aqui tem alguém que quer começar a colocar a sua casa em ordem? A primeira maneira como a gente pode colocar a nossa casa em ordem é sabendo que Ele é o dono da nossa jornada, não somos nós. Será que existe alguém nessa manhã que quer fazer uma aliança com Jesus? Alguém que vai dar o controle da sua vida para Jesus, vai deixar Ele levar você nos lugares que Ele tem, não nos lugares que você pode chegar, nos lugares que Ele pode te levar. Alguém que está distante do Senhor, alguém que um dia fez essa aliança, mas rompeu com a aliança, saiba que Ele nunca rompeu com uma aliança que fez conosco. Quero te convidar a colocar a sua mão no seu coração, onde você estiver. Se você quer fazer um compromisso com Jesus, se você quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador, e eu quero dizer, essa é a melhor escolha da nossa vida. Não só nos leva para a eternidade, mas nos conduz vivendo o céu aqui na terra. Porque Jesus é nosso caráter, é o nosso exemplo, é o nosso homem perfeito, é a pessoa que a gente pode nunca se decepcionar. Então Jesus, nessa manhã, você que escolheu a jornada dos teus filhos e filhas, enche do teu espírito aqueles que estão agora com a mão no coração. E aqueles que vão fazer um compromisso contigo. Nós oramos agora em nome de Jesus, por passados espirituais cancelados, histórias concluídas, e uma nova vida, uma nova estação, e uma nova porção de Deus. Se você quer fazer essa oração comigo, diz assim: eu vou dizer o meu nome, você diz o seu. Eu, Jonatas, aceito a Ti, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Eu declaro, a minha vida, a partir de hoje, perde o controle para Ti, Jesus. Escreve a minha história, conduz os meus caminhos, endireita as minhas veredas e me faz prosperar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.